Ontem nós mostramos aqui no Fenômeno Fica Alerta que um homem acusado de atear fogo na sua ex-companheira, ele foi preso. E esse crime ocorreu no dia 1º, dentro da casa da vítima, lá no bairro do Antares. A repórter Carol Gibbs está ao vivo nesse exato momento, ao lado da delegada doutora Kelly Cristine. E o que a gente quer saber é o seguinte: o acusado também será indiciado por cárcere privado, porque além de todas as aberrações que ele fez com ela, ele também a trancou dentro de casa para que ela não pedisse ajuda. Não é isso, Carol? Boa tarde. Exatamente, Wilson. Boa tarde para você novamente, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, essa mulher que foi barbaramente agredida e depois, teve o corpo todo, inclusive o rosto atingido aí pelas chamas, ela ficou sim em cárcere privado. Esse homem, ele chegou a aumentar o som, colocar música alta, fechar a casa inteira para que os gritos por socorro dessa mulher não fossem ouvidos. E aí só no dia seguinte, no outro dia das agressões, como você falou que aconteceram no dia 1º desse mês, só no outro dia que essa mulher conseguiu ser socorrida graças à ajuda da mãe do agressor. Isso mesmo, a mãe do agressor. E aí, respondendo a sua pergunta, Wilson, ele vai ser indiciado, ele foi indiciado já aqui pela delegacia pelos crimes de tentativa de feminicídio e também por cárcere privado. Quem vai explicar para a gente melhor, como essa prisão aconteceu, é a delegada Kelly Cristine, titular da delegacia especializada no atendimento à mulher. Delegada, esse homem, ele acabou se apresentando todos esses dias depois do crime, Ele ficou foragido, ele fugiu. O que aconteceu para ontem a polícia finalmente ter capturado, chegado ao autor desse crime tão bárbaro? Muito boa tarde. Boa tarde. Assim que a polícia teve conhecimento do crime, a gente atuou no sentido de angariar provas para representar pela prisão preventiva. E realizamos várias diligências, como se diz, fechamos o cerco, na residência dele, de parentes, até que ele resolveu comparecer à delegacia para ser interrogado e nessa ocasião nós cumprimos o mandado de prisão. Delegada, na época do crime, no dia 1º, essa mulher, a vítima, ela ficou presa dentro de casa para que não houvesse socorro. Aí a senhora que acabou de me contar aqui, a doutora acabou de me contar que foi a própria mãe desse homem que salvou essa mulher, no final das contas. Isso, justamente, Ele, quando praticou o crime, ela sofreu, inclusive, queimaduras de 2º e 3º grau extensas, que atingiu a região da face, tronco, braço, antebraço, pernas, coxas. Ainda está internada, então, tão logo isso aconteceu, ele realmente não prestou socorro, ele foragiu, deixando a casa trancada e com o volume do som alto. Então, essa vítima ficou agonizando durante toda a madrugada e somente na tarde do dia posterior houve essa intervenção da genitora do investigado, levando até a UPA do Santa Lúcia. E devido à gravidade, ela teve que ser conduzida de imediato ao HGE. Como a doutora delegada Kelly falou agora, ele ficou foragido por um tempo, Mas aí ontem ele se apresentou. Como é que foi o depoimento desse homem? Ele assumiu o crime? O que ele falou, delegada? Na realidade, ele alegou que ingeriu bebida alcoólica e que não se lembrava dos fatos. Só recorda que houve uma discussão inicialmente entre ele e a vítima e que quando acordou ela estaria queimada e teria dito a ele que ele foi o autor. Então, na linguagem popular, Wilson, a gente fala aqui que esse homem deu uma de louco. Fingiu que ficou bêbado, quando acordou já tinha tudo acontecido ali, mas ele já vivia uma relação que era conturbada, doutora? Justamente, todas as provas são indicativas de que efetivamente não há dúvidas que ele foi o autor. A relação era conturbada, permeada de agressões físicas e discussões. Ele, no dia, inclusive, ele afirma que estava com a vítima, que discutiu com a vítima, ele não nega isso daí, entendeu? Então, essa negativa dele, essa questão, essa alegação do esquecimento, em nada vai interferir, porque as provas que nós colhemos são robustas no sentido de que ele foi o autor desse crime grave. Perfeito. Delegada Kelly, ela é especializada em crimes contra a mulher. E aí, delegada, a gente vai aproveitar esse momento para você
passar orientações para, de repente, alguma mulher que está nos assistindo agora, que seja vítima de violência doméstica, alguma pessoa que conhece uma mulher que vive numa situação dessa, o que ela deve fazer? Porque muitas sentem vergonha, sentem medo e acabam silenciando, né? Isso, justamente. Então, a orientação que a gente dá é que na primeira ocasião em que existe a violência, e aí pode ser ameaça, pode ser uma agressão física leve, mas que ela compareça à delegacia, para que a gente possa romper o ciclo da violência, porque na realidade, se isso daí não for rompido, vai existir uma evolução podendo chegar ao feminicídio, que é o crime mais grave, né? Então, é importante que ela compareça à delegacia. Aqui vai estar sendo dado um tratamento especializado, humanitário, ela vai ser acolhida. Nós vamos o quê? Requerer as medidas protetivas e vão ser adotadas todas as providências no sentido de fazer cessar a violência e evitar que aconteça alguma coisa mais grave. Perfeito. Essa é a delegada Kelly, aqui especialista em crimes contra a mulher, fez esse trabalho, né, muito bem feito, conseguiram chegar até o autor desse crime bárbaro, que agora ele vai passar por audiência de custódia e a gente espera, nós aqui, a Polícia Civil, nós da TV Pajuçara, esperamos que esse homem fique preso. E aí, os crimes que ele teria cometido, então, seriam pela tentativa de feminicídio, já que essa mulher, ela acabou resistindo, ela se encontra ainda internada até hoje no HGE, até hoje. Ela provavelmente vai ficar com marcas para o resto da vida, como a delegada bem falou, o rosto dela foi bastante atingido, então provavelmente ela vai lembrar dessa violência para o resto da vida, sempre que se olhar no espelho, e também pelo crime de cárcere privado. Wilson.